desde 2017 que o Corinthians não consegue começar e terminar a temporada com o mesmo treinador. Isso precisa mudar para ontem. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? O professor Fernando Diniz chegou, foi apresentado ontem, deu uma longa entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, uma boa coletiva, gostei de muitas coisas que ele falou ali. Mas no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um outro assunto que não é especificamente a contratação do Diniz, mas sim um ciclo vicioso que aparentemente o Corinthians não consegue se libertar. Teve uma informação que saiu na imprensa nesses últimos dias que me chamou bastante atenção. O Corinthians não consegue começar e terminar a temporada com o mesmo treinador desde 2017. E aí eu fui olhar os últimos anos do Corinthians e é evidente que essa informação não é uma mera coincidência, não é uma coisa circunstancial. Muito da bagunça institucional que a gente sabe que o Corinthians vive nos últimos anos está embutida nessa informação. Enfim, a gente precisa olhar um pouco para o que tem acontecido no clube nos últimos anos para entender o porquê que o Corinthians não consegue simplesmente começar uma temporada e terminar ela com o mesmo treinador. Antes de eu entrar no assunto do vídeo, preciso dar todos aqueles recados. Se você puder me ajudar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, a gente passou a marca dos 200 assinantes, ainda é um canal muito pequeno e eu quero muito que ele cresça, queria contar com a sua ajuda para isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que possam gostar e finalmente, se tiver a opção de hypa o vídeo, o YouTube vai entender que ele é relevante, vai compartilhar meu trabalho com novos públicos. Então vamos lá. Para eu poder entrar no assunto mais importante desse vídeo, que é esse ciclo vicioso de contratações e demissões de treinadores que o Corinthians parece não conseguir quebrar, eu queria dar algumas informações, estabelecer alguns contextos e contar para vocês como eu balizei minha pesquisa para chegar nas conclusões que eu cheguei. Então, uma coisa que é muito importante para a gente observar, que eu acho que isso dá o tom do que aconteceu no Corinthians nos últimos anos, porque mostra a diferença de como as nossas diretorias têm operado. O Corinthians, entre 2008, que foi o ano que jogou a Série B, até 2018, quando o Carille sai do Corinthians para assumir um time no Oriente Médio, o Corinthians teve 6 treinadores apenas. Só que, olha só que interessante, o Corinthians teve 2 passagens do Mano Menezes, 2 passagens do Tite, Adilson Batista, que assume o Corinthians quando o Mano vai para a seleção em 2010, Cristóvão Borges, que assume quando o Tite vai para a seleção em 2010, e depois no finalzinho de 2016 a gente teve uns meses de Oswaldo Oliveira, e depois o Carille, que assume no começo de 2017 e fica até maio de 18 mais ou menos. Olha que coisa interessante, o Corinthians nesse período todo demitiu apenas 3 treinadores, Adilson Batista, Cristóvão Borges e Oswaldo Oliveira, que na verdade não teve o contrato renovado para 2017. Essas demissões, quando você para olhar, são perfeitamente justificáveis, porque esses treinadores, eles assumiram o Corinthians depois dos treinadores que até então ocupavam o cargo terem ido para a seleção. O Mano foi para a seleção em 2010, o Adilson Batista foi contratado, e eu quero ressaltar aqui que naquela época a contratação do Adilson Batista era absolutamente justificável. O Adilson tinha feito um trabalho muito bom no Cruzeiro, acho que ele tinha ficado coisa de 2 ou 3 anos no Cruzeiro, então a contratação não foi uma aposta, não foi uma contratação ruim. Obviamente não funcionou, ele foi demitido e o Tite assume. O Tite fica até o final de 2013, não tem o seu contrato renovado, o Mano volta para o Corinthians, passa 2014 inteiro dentro do clube, não renova, o Tite assume novamente em 2015 e sai para a seleção em 2016. O Cristóvão Borges, essa sim uma contratação que dá para dizer que foi uma aposta, foi uma contratação que pegou todo mundo de surpresa, o trabalho não rendeu, não foi bom, ele foi demitido, o Oswaldo Oliveira chega no final de 2016 basicamente para cumprir o final do campeonato, mas o trabalho é muito ruim, a torcida não queria que ele tivesse voltado, ele, enfim, já era um treinador um pouco ultrapassado, ele fica até o final de 2016, não tem o seu contrato renovado, e aí o Carille assume em 2017 e vai até maio de 18, quando ele vai para o Oriente Médio. É um período de 10 anos, 11, né, se você considerar 2018 dentro dessa conta, em que o Corinthians teve apenas 3 demissões de treinadores. É muito pouco.
E nessa época a gente lembra, quem, enfim, já era mais velho, que a diretoria do Corinthians era muito convicta nas coisas que fazia. A diretoria do Corinthians agia muito rápido, tanto em contratação de treinadores quanto jogadores. Obviamente que todo esse buraco econômico que o clube se meteu nos últimos anos ainda era uma coisa muito incipiente, ainda não estava desse tamanho, o que permitia que a diretoria agisse com mais assertividade. Mas era uma diretoria que aparentemente, eram várias diretorias, porque tivemos trocas de presidente nesse período, mas eram diretorias que aparentemente acreditavam naquilo que estavam fazendo. E aí, quando você olha para a lista de treinadores do Corinthians depois dessa saída do Carille em maio de 2018, eu comecei a enxergar uma espécie de padrão, principalmente no timing das demissões de treinadores. Esse padrão eu deixei de lado então os anos de 18 e 19 e comecei a olhar para o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, em diante, né? Em 2020, o Corinthians contrata o Thiago Nunes como técnico, e ele era, na época, um treinador que mostrava um potencial muito grande, né? Ele vinha, acho que, de um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, se eu não me engano, e quando ele vem para o Corinthians, o Andrés contrata ele, e, enfim, tinha todo um hype, a torcida, tinha uma boa parte da torcida que queria ele, o trabalho realmente não foi bom, e ele é demitido em outubro de 2020. A gente já estava na pandemia, ele é demitido em outubro porque o campeonato tinha ficado parado muito tempo, enfim, então não é que ele foi demitido no fim do campeonato, ele foi demitido no que seria uma espécie de meio do campeonato, e aí vem o Wagner Mancini. E aí a gente começa a ver um padrão. O Mancini vem para ajudar a livrar o Corinthians do rebaixamento, o que ele consegue fazer. E aí ele é demitido em maio de 2021. Maio, a gente tem que lembrar, o Campeonato Brasileiro de 2020 acaba em fevereiro de 2021. Então, ele foi demitido no começo da temporada 2021. Ele é demitido, vem o Silvinho. O Silvinho, embora tenha conseguido levar o Corinthians a quinto ou sexto lugar no Campeonato Brasileiro, acho que foi quinto, ele termina a temporada de 21 muito contestado. E aí, logo no começo da temporada de 22, ele é demitido. Acho que foi 3 ou 4 jogos apenas em 2022, e aí vem o Vitor Pereira. O Vitor Pereira fica então a temporada toda, no final do ano ele resolve sair, o Corinthians comete o erro de efetivar o Fernando Lázaro, que era um analista de desempenho, ele é demitido logo no começo da temporada, vem o Cuca em abril, faz 2 jogos, obviamente aconteceu todas aquelas coisas que a gente sabe, não deveria nunca ter pisado no Corinthians. O Luxemburgo é contratado, é demitido em agosto, eu acho, de 2023 ou setembro. Vem Mano Menezes. Mano Menezes termina o ano de 2023, existe uma troca de gestão no Corinthians. Em fevereiro de 2024, Mano Menezes demitido. Vem o Antônio Oliveira. Fica até junho, acho que é junho que ele fica, é demitido, vem o Ramon Dias. Ramon Dias faz uma reta final de Campeonato Brasileiro em 2024 muito boa, fica para 2025, ganha o título paulista, é demitido. Vem Dorival Júnior em abril, fica até o final da temporada, ganha a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro o desempenho deixa um pouco a desejar, ele começa o ano, ganha a Supercopa do Brasil e é demitido em abril de 2026. Vocês conseguem ver o padrão aí? É sempre no começo da temporada. É sempre entre fevereiro, março e abril que o Corinthians demite seu treinador. Com exceção do Mancini em 2021, mas aí a gente tem que fazer a ressalva que a temporada 2021 começou um pouco depois, porque o Campeonato Brasileiro de 2020 tinha terminado em 2021. É sempre nos 3 primeiros meses de temporada. E isso me fala que essa diretoria, que as diretorias do Corinthians estão há muitos anos sem a menor convicção do que elas têm feito. Não, se você tem dúvidas se um determinado treinador é o treinador ideal para você começar uma temporada, é melhor você demitir e contratar um outro treinador que você acha que tem mais chances de render do que ficar na dúvida. O Corinthians por anos tem
demorado a agir na hora de trocar os treinadores, ou não tido a coragem de trocar entre uma temporada e outra, seja por gratidão, seja porque tem que pagar multa, caso do Mano Menezes, que o Duílio fez um contrato absurdo, enfim, mas o fato é que quando você começa uma temporada com um treinador que você acredita empregado, você tem mais chances de sucesso. Quando você traz um treinador no meio da temporada, você não dá a pré-temporada para ele estabelecer os conceitos que ele acredita. Muitas vezes o campeonato, a tabela do futebol brasileiro é muito corrida e aí ele não tem nem tempo de treinar, porque tem jogo todo meio de semana e fim de semana. O próprio Fernando Diniz, ele vai estrear amanhã contra o Platense na Libertadores. O Corinthians tem 16 jogos até a pausa para a Copa, ou seja, daqui até a Copa, o Corinthians vai jogar meio de semana e final de semana. O Diniz não vai ter tempo de treinar, de ter uma semana livre de trabalho para estabelecer todos os conceitos, enfim, corrigir erros e tal. Ele basicamente ele vai ter jogo, recuperação, um treino, concentração, jogo de novo. É essa a agenda do Corinthians até a Copa do Mundo. Então, enfim, as diretorias do Corinthians precisam começar a agir com mais convicção, a ter certeza, acreditar nas coisas, em vez de ficar mantendo um técnico por gratidão, porque livrou do rebaixamento, porque conquistou uma Copa do Brasil, enfim. É muito difícil, é muito mais difícil um treinador dar certo quando ele é contratado no meio da temporada. E é isso, esse é o padrão que a gente vê a diretoria do Corinthians repetindo há muitos anos. E a gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa de um treinador que comece e termine a temporada. É óbvio que ter o mesmo treinador do começo ao fim do ano não garante nada, mas ele torna muito mais provável o sucesso de uma temporada. Você quer ver? Eu fiz uma outra pesquisa aqui. A informação que me chamou a atenção, que me fez gravar esse vídeo, é de que o Corinthians não começa e termina a temporada com o mesmo treinador desde 2017. Aí eu fui olhar para o G4 dos campeonatos brasileiros, então, de 2018 até 2025. Nesse período, são 8 anos de Campeonato Brasileiro. 56,25% dos times que terminaram no G4 de 2018 a 2025 tiveram o mesmo treinador durante o Campeonato Brasileiro inteiro. Eu fiz um recorte um pouquinho diferente aí, eu considerei treinadores que começaram o brasileiro e terminaram o brasileiro pelo mesmo time. Porque às vezes você tem uma troca de treinador no começo do ano, por exemplo, o Arthur Jorge. O Arthur Jorge não começa 2024 como treinador do Botafogo, mas ele chega antes do Campeonato Brasileiro. Então eu considerei nessa conta. Então, basicamente, mais de 50% dos times que terminam no G4 do Campeonato Brasileiro começam e terminam o campeonato com o mesmo técnico. E olha que esse número poderia ter sido muito maior, porque o Flamengo ele tem esse hábito de trocar constantemente de técnicos. Então, nesse período, tem 2 títulos do Flamengo que houve uma troca de técnico, mesmo o Flamengo lá em cima na tabela. O Rogério Ceni é campeão pelo Flamengo em 2019, mas ele assume no meio da temporada. E acho que o Jorge Jesus também é campeão, mas também não chega antes do Campeonato Brasileiro começar. Então, esse número poderia ter sido muito maior. Vocês percebem que existe um padrão que precisa ser quebrado no Corinthians? É óbvio que a gente tem que olhar outros contextos também, né? Times com mais investimento, de novo, não é que só porque você começa e termina o campeonato com o mesmo técnico, o seu sucesso está garantido. A gente tem que olhar para outras informações. Investimento, né? Enfim, estabilidade política, tem outras coisas que interferem nisso, elenco, né? Mas uma delas é a estabilidade no banco de reservas. É você ter convicção naquilo que você está fazendo. E o Corinthians há muitos anos não tem. Eu quero muito que o Fernando Diniz dê certo no Corinthians, como eu queria que o Dorival tivesse dado, como eu queria que o Antônio Oliveira tivesse dado, como eu queria que o Ramon Dias tivesse dado certo. Mas o problema é que o ambiente no Corinthians torna essa possibilidade mais difícil. A gente precisa de estabilidade política, financeira e técnica para que o Corinthians volte
a conseguir brigar num campeonato como o Campeonato Brasileiro. O mata-mata, porque o Corinthians é um clube gigantesco, porque a torcida do Corinthians é absolutamente absurda, o Corinthians consegue diminuir essa diferença técnica com fatores externos. Mas no Campeonato Brasileiro, o campeonato de pontos corridos é um campeonato de estabilidade, é um campeonato de quem consegue se manter em alto nível por mais tempo. Todo mundo oscila, são 38 rodadas, você vai ter uma fase ruim aqui e ali. Mas quanto mais tempo você conseguir se manter num nível muito alto, maior a chance de você disputar G4 e eventualmente disputar o título. E é isso que o Corinthians não tem conseguido fazer. Se a gente olhar para os elencos do Corinthians, esse elenco do Corinthians de 2026 não é para estar em 16º lugar. Esse elenco do Corinthians é para brigar com o G4. A gente pode não ter elenco para brigar com o Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, mas a gente tem um time que bate de frente contra esses times. A gente ganhou de todos esses times nos últimos 10 meses. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, né? Na hora que começa a ter lesão, aí realmente pode faltar uma peça ou outra. Mas a gente tem time para bater de frente. Não é pra gente estar onde a gente está hoje. Não é pro Corinthians disputar rebaixamento como disputou em 2024, como disputou menor grau ali em 2025. Enfim, a gente tem passado muito perto da zona de rebaixamento nos últimos anos com elencos que, sinceramente, não deveriam passar por esse tipo de apuros. E eu acho que a gente tem que olhar, então, não só para o que acontece dentro de campo, mas principalmente para o que acontece fora. Esse ciclo de demissões no começo da temporada mostra uma diretoria que não acredita no que está fazendo. A gente precisa quebrar isso. A gente precisa de um treinador que consiga ter uma longevidade maior no Corinthians e que aí sim consiga colocar o clube em condições de disputar os títulos e principalmente o título brasileiro, que é um título que a gente precisa voltar a disputar e que precisa de estabilidade, que é o que o Corinthians menos tem nos últimos anos. Se você chegou até aqui, imagino que você esteja gostando do que eu tenho falado por aqui. Vou pedir novamente então para você dar like no vídeo, se inscrever no canal. Quero chegar agora à marca de 300 assinantes, é uma marca humilde, mas é assim que a gente começa. Se você tiver a opção de compartilhar o vídeo com outros torcedores do Corinthians e hypar o vídeo para o YouTube compartilhar o meu trabalho com novos públicos, eu agradeço. Sexta-feira eu volto com mais um vídeo longo. Muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima.